A gente acha que sabe tudo sobre a presidência do Brasil, né? Mas olha, a realidade tem umas histórias e umas regras que são, no mínimo, bizarras. Vamos dar uma olhada em 5 delas que são de cair o queixo. Pois é, a pergunta que fica é: quão estranho pode ser esse trabalho? A resposta, eu já adianto, é bem mais maluca do que a gente costuma imaginar. Vem comigo que eu te conto. Para começar, vamos falar sobre as regras do jogo, porque sim, até para ser presidente tem umas regrinhas bem específicas. Então vamos lá, começando a nossa contagem regressiva, em quinto lugar. Imagina só, a pessoa mais poderosa do país não pode simplesmente fazer as malas e sair por aí quando bem entende. Parece mentira, mas é a mais pura verdade. Se quem está na presidência quiser fazer uma viagem para fora do país por mais de 15 dias, tem que pedir permissão para o Congresso Nacional. E se não pedir, a consequência é pesadíssima. Pode dar adeus ao cargo. É isso mesmo. Trazendo para a nossa realidade, é como se até a presidência precisasse de um vale-viagem carimbado pelo chefe. No fundo, claro, a ideia é garantir que o país nunca fique sem comando por muito tempo, né? Tudo tem que ter a supervisão do legislativo. Beleza. Agora a nossa curiosidade número 4. Saindo um pouco das regras e indo para casa. Vamos dar uma espiadinha na residência oficial da presidência. E olha, não é uma casa qualquer não. O Palácio da Alvorada, lá em Brasília, tá mais para um resort de luxo. Tem cinema particular, capela, uma biblioteca, lago e até piscina. É uma estrutura, assim, impressionante. Uma verdadeira mansão futurista, coisa do gênio Oscar Niemeyer, que fica lá à disposição de quem assume o cargo. Agora a gente entra numa parte mais histórica. Vamos falar de pessoas, lugares e uns momentos bem doidos da nossa política. Em terceiro lugar, vem aí uma história que é quase inacreditável. Uma verdadeira anomalia. Já ouviu falar de um presidente que mal teve tempo de esquentar a cadeira? Pois é, o Brasil teve um presidente que ficou no poder por apenas 3 dias. O nome dele? Carlos Luz. Isso foi em 1955, o país estava um caos, uma crise política gigantesca. Ele assumiu e, bom, foi afastado logo em seguida. Olha só que loucura! Dia 1, assume a presidência. Dia 3, tá fora do cargo. Piscou, perdeu. É, sem dúvida, um dos mandatos mais relâmpagos de toda a história do Brasil. É quase cômico se não fosse trágico, né? Pensa só, é tipo começar no emprego novo na segunda e na quinta já estar na rua. Dá pra ver o nível da briga política daquela época, né? Intenso é pouco. Chegando no nosso segundo lugar, agora a gente vai para um cenário bem extremo. O que acontece se de repente o país fica sem presidente e sem vice? Então, existe um plano de emergência para isso. É a famosa linha de sucessão. Basicamente, é um plano B, C e D. Se os cargos de presidente e vice ficam vagos, quem assume é a presidência da Câmara dos Deputados. Não pode, passa a bola para a presidência do Senado. Também não pode, aí a responsabilidade cai no colo de quem preside o Supremo Tribunal Federal, o STF. E é exatamente para isso que essa regra existe. É o que o pessoal do direito chama de salvaguarda constitucional. É um mecanismo de segurança, sabe? Para evitar um vácuo de poder e garantir que o país não pare, que o governo continue funcionando, mesmo numa crise braba. E agora chegamos ao topo da nossa lista, a nossa curiosidade número 1. A história do presidente que nunca foi. Essa aqui, sem dúvida, é a mais surpreendente de todas. Prepara para essa. Pode acreditar, porque aconteceu. A gente teve um presidente eleito democraticamente, com o voto do povo, que nunca tomou posse. Em 1918, Rodrigues Alves ganhou a eleição para um segundo mandato, tudo certo nas urnas, só que ele nunca, jamais, sentou na cadeira de presidente. Aí a gente pensa, né? O que pode ter acontecido? Uma reviravolta política? Algum tipo de golpe? Uma renúncia de última hora? Nada disso. A realidade foi muito mais imprevisível. A resposta é bem trágica, na verdade. Ele morreu de gripe espanhola antes do dia da posse. Pensa no impacto de uma pandemia global mudando o rumo do país. Por causa disso, o Brasil teve que organizar uma nova eleição. É um caso raríssimo e um lembrete bem pesado de como a história às vezes é decidida por fatores que ninguém controla. E a gente fecha com essa reflexão aí. Cada uma dessas histórias mostra que, por trás da imagem oficial do poder, tem muita regra esquisita, muito acidente de percurso e muito drama que acabam moldando o destino da nação. Fica no ar a pergunta, né? O que mais será que a gente não sabe sobre os bastidores do poder?